Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Antes da gente entrar... basicamente, duas retas no plano obrigatoriamente devem ser paralelas ou concorrentes. Pois como já dito antes, uma reta qualquer ela é infinita no plano, então ela divide o plano em duas regiões distintas, certo? Então, até por isso, ao definirmos duas retas paralelas, estaremos definindo automaticamente retas concorrentes. Por quê? Se eu defino por que duas retas são paralelas, por exemplo, por terem ângulos iguais feitos com o eixo x, né? Ou seja, eu tenho duas retas com coeficientes angulares iguais, ou ainda por terem vetores diretores paralelos, ou ainda por terem vetores normais paralelos, então, por consequência, eu estou definindo retas que não são paralelas também. Por quê? Porque basta que isso não ocorra, basta que elas não tenham coeficientes angulares iguais, vetores diretores ou normais paralelos, para que elas sejam concorrentes, ou seja, que elas tenham um ponto em comum. Então, basicamente, no plano, duas retas são paralelas ou concorrentes. Se não são, a definição de retas concorrentes é que elas não são retas paralelas. Ok? Dessa forma, a distância entre duas retas no plano só faz sentido ser calculada se elas forem paralelas, pois caso contrário elas terão um ponto em comum, tá? Elas terão esse ponto aqui em comum. Além disso, retas que não são paralelas têm um ângulo entre si, né? Nesse caso, se são retas paralelas, a gente pode medir a distância entre elas. De que forma vamos fazer isso? Nós vamos baixar uma perpendicular de uma até a outra e o tamanho desse segmento é a distância entre as retas paralelas. Obviamente, duas retas concorrentes têm distância igual a zero, porque elas têm um ponto em comum, né? Então, essas são as posições relativas. Ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Retas paralelas, a gente consegue calcular a distância entre elas. Retas concorrentes, a gente tem que calcular o ponto de interseção e o ângulo entre essas retas. Okay? Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula. Tá bom? E algumas outras informações, como contato, enfim. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.